Muito boa tarde, gente boa. Agora está começando o Globo Esporte no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Melhor para o Flamengo, 1-0 contra o Racing no Maracanã. Vantagem mínima, eu sei, mas vantagem é vantagem para a partida de volta lá na Argentina. O destaque foi o Carrascal, né? Jogou muito o Carrascal. O Flamengo só não fez mais gol que o goleiro do Racing. Cara, chato ele, hein? Anota o nome do rapaz. Facundo Cambeses. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar com raiva desse sujeito. Vai defender assim lá na casa. Espalma Cambeses! Uma defesa espetacular do goleiro do Racing! Ele foi bem, mas não foi invencível. O que fica, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo. Semifinal de Libertadores, sempre uma ocasião especial. É minha marca. Ainda mais para ver um ídolo. Rossi, adoro Rossi. Ah, é Rossi, é? Agarra muito, gosto de pegada. Dona Ivani, a beijoqueira. Então mande um beijo pra Rossi, vá. Um beijo, Rossi. Pois merecia 2 pela defesa na chance mais perigosa do primeiro tempo. Rossi! Uma defesa espetacular no chute do Solari! Um beijo, Rossi. Eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical. E forte na marcação. A ordem para Arrascaeta e Pedro se movimentarem constantemente vinha da beira do campo, do homem de preto ali atrás. Mas estava difícil para os craques do time. Pedro, que não é o Álvares Cabral, estava cercado o tempo inteiro por Colombo, que não é o Cristóvão. O Flamengo precisava de um outro explorador. Um colombiano se apresentou. Carrascal segura o goleiro! Não pegou direito o Carrascal na bola! Era uma das novidades do time titular. É um jogador que melhorou ainda mais a tomada de decisão no terço final, perto da área. Vai passando o Carrascal, bola pra ele. Toque de cabeça do Arrasca, segura o goleiro! Foram 2 vezes no fim do primeiro tempo. Que lindo lance do Carrascal, trouxe pro pé direito, faz o levantamento, vamos ver o Varela de cabeça pra trás. Luiz Araújo fechou, Pedro aguardou, vai pela linha de fundo. Pedro, no segundo tempo, sofreu um choque. Sentiu tanto o punho, a mão, os dedos, que acabou substituído. Já Carrascal seguiu envolvido nos acontecimentos principais. Dessa vez no lance em que o Racing reclamou com a arbitragem. O juiz marcou falta de Sousa em Carrascal e apitou antes de a bola entrar no gol. Sousa usou o braço esquerdo. Falta é claro. Depois disso, só deu Flamengo. Trouxe pro pé direito, pode bater, Arrascaeta, espalma Cambeses! Parando no tal goleiro do Racing. Depois com Samuel Lino. Espalma Cambeses! Agora o goleiro fez um milagre. Lino já somava 10 jogos sem gols. Ontem, enfim, fez. Depois desse passe genial de Pulgar. Lino ficou tão empolgado que emendou 6 comemorações diferentes. Binóculos, salto sobre a bandeirinha, abraços, aponta pro céu, faz o L. E esse gesto aí que eu nem sei o que é. Mas, para tudo, alarme falso. O lance foi para revisão. Impedimento. Decisão final, fora de jogo. O mérito do time, pra mim, foi a paciência. Paciente, insistente. E o melhor do jogo justificou ainda mais a escolha. O passe de Carrascal botou o Bruno Henrique na cara do gol. Que bola! Bruno Henrique saiu na cara do gol. Cambeses ainda evitou. Carrascal bateu! Mas o rebote sobrou para Carrascal. Eram 7 jogadores do Racing dentro da área. Nenhum impediu que ela entrasse. Um gol chorado, festejado por 71 mil rubro-negros. Carrascal! É o nome que desafoga a nação rubro-negra! É um jogador ainda mais letal do que era. O que me deixa mais feliz essa evolução dele. O Racing pareceu satisfeito com o placar. Felipe Luiz? Não. Faz outro, faz mais outro. Não fez. Fim da Batalha do Maraca. Depois de uma sequência de 6 vitórias seguidas contra clubes brasileiros, o Racing perdeu. Flamengo 1-0. Ok, a vantagem é mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, ainda mais nessa fase do torneio. Quarta-feira que vem, na Argentina, o Flamengo estará a um empate de disputar sua 5ª final de Libertadores da América. A vantagem ela é simbólica, eu não conto com ela. Vamos, da mesma forma, tentar vencer. Uma semana para todo mundo se preparar. Para depois, quem sabe, mandar beijinho e tchau-tchau pro Racing. Em busca da 4ª conquista da América.
Agora os números que comprovam a boa fase de Carrascal. Ele já tem 4 assistências e 2 gols em 12 jogos, mas só foi titular em 5, gente. 510 minutos em campo, a cada 85 ele participa de um gol, portanto tá muito bem, né? Notícias do Pedro agora. Saiu machucado do jogo, você viu, teve uma fratura no antebraço direito. O Flamengo ainda não divulgou o tempo de recuperação dele, a gente tá em cima. Ó, Bruno Henrique, que é uma das opções para substituir o Pedro, falou que não curte muito jogar de centroavante, não. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E, como eu falei ali, deixei claro pro Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. O Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu. Tô ali para poder ajudar. Ele falou isso aí antes do Pedro fraturar o braço. Agora é uma necessidade, né? E teve fogo amigo no Maracanã. Dá uma olhada no lance. O Rojo acertou uma cotovelada que foi sem querer na cara do Sousa, companheiro dele, que se deu muito mal. Ficou com o olho inchadão, nariz sangrando, parecia até o Rocky Balboa lá. Parece ser uma luta de boxe, né? Então, o Racing divulgou que o Sousa fraturou o maxilar direito e é dúvida, então, para o jogo da volta na semana que vem. Em relação ao Pedro, Bruno Andrade, tem novidades sobre a futuro e a contusão dele ontem lá no Maracanã? Temos novidades, publicamos mais cedo já na ESPN, eu e Felipe Silva. Bom, ele fez ontem um primeiro exame, faz um novo hoje à tarde, mas o de ontem já detectou uma fratura, infelizmente para ele, infelizmente para o Flamengo e consequentemente para o torcedor do Flamengo. Houve sim uma fratura antebraço direito, ou seja, o tempo de recuperação do Pedro, e depois a gente pode colocar em equação aqui se ele pode jogar com o braço imobilizado, com o antebraço imobilizado, mas independentemente da questão do poder jogar ou não jogar, basicamente é o tempo de recuperação da lesão, segundo pessoas com quem eu conversei próximas ao Pedro, o médico, enfim, o hospital passou que é uma recuperação para 4 semanas. Mas isso não significa, consequentemente, que ele vai ficar ausente as 4 semanas, porque ele pode muito bem jogar com o braço imobilizado. Ele depende exclusivamente, praticamente, das 2 pernas, da cabeça, nem tanto do braço, apesar que ontem o Felipe Luiz foi muito claro. O Pedro é um atacante que usa muito os braços, isso evidentemente tem consequências no futebol dele. Mas num primeiro momento é isso, Bruno. Uma avaliação feita ontem detectou uma fratura no antebraço direito, o tempo de recuperação 4 semanas, ou seja, entre 20 e 30 dias, mas isso não significa que ele esteja automaticamente fora dos próximos jogos, sobretudo o jogo contra o Racing na Argentina, porque ele pode jogar de forma imobilizada o seu antebraço direito. Veremos os próximos passos. O Flamengo, com certeza, nas próximas horas deve soltar um comunicado. E durante a semana a gente vai perceber, né, se o Pedro vai treinar imobilizado o braço, se ele vai ficar afastado um tempo. Então, durante os próximos dias, entenderemos melhor a questão do jogar ou não jogar. Mas o tempo de recuperação é esse, 4 semanas. Como vocês trouxeram ontem as atualizações também do Léo Ortiz. Mas aqui a gente traz os bastidores e as informações de tudo que aconteceu ontem lá na vitória do Flamengo por 1-0. Já deu um passo, hein, Hernan? É um passo, mas assim, vou dizer para vocês que, claro, todo mundo dentro do Flamengo comemorou a vitória. Mas no Racing também muita gente comemorou. Porém, assim, não é aquela vitória que você fala, olha, temos um resultado. Vai ser uma batalha. E assim, o Flamengo vai, obviamente, olhar para o Campeonato Brasileiro no fim de semana com aquele olhar de tipo, ó, precisamos colar na ponta. Sim. E assim, a ideia do Felipe Luiz é foco no jogo da semana que vem. Tá. Chegar na final da Libertadores. Vai ser uma batalha no cilindro. Os ingressos estão todos vendidos, a torcida está super empolgada. Muito tempo que o Racing não vive esse momento que está vivendo agora. Um time que quase acabou. Tem um baita de um treinador e tem um time que é muito bem treinado. A percepção da comissão técnica, não de agora, não depois de jogar ontem, mas sempre foi na preparação para o jogo contra o Racing, de que o Racing é um time muito bem treinado. Então o Felipe Luiz com o Rodrigo Caio, com toda a comissão técnica, eles tiveram muito cuidado e muita atenção nessa preparação, porque de fato é nítido que é um time muito bem treinado. Então o Flamengo comemora a vitória, o alívio de não ter saído do Maracanã com 0-0, mas totalmente preocupado e pensando, olha, não é nada que está aberto. E lembrando não é nada que está fechado, no caso. Sim, não está decidido. O Eric Pulgari e o Carrascal foi um dos destaques ontem, já tinha entrado bem com o Palmeiras, os dois não jogam no final de semana porque estão suspensos. A história do Carrascal dentro do Flamengo, ela é curiosa, porque assim, quando ele chega,
num primeiro momento, era uma negociação que deu uma baita de uma esfriada. E os valores foram altos. Era um jogador que tinha mercado, um jogador que foi muito bem, um jogador que conhece a Libertadores, né? Já brilhou com o River em Libertadores. E o Boto, a diretoria do Flamengo, o presidente Bap, insistiram muito nessa contratação. Foi uma contratação que em determinado momento esfriou total. E aí quando o jogador chega, até pelo perfil dele, e o Carrascal é um cara mais tímido, é um cara mais introvertido, ele tem uma certa dificuldade, porque é Rio de Janeiro, é Brasil, que é um país gigantesco, é o Flamengo, que tem uma torcida gigantesca. A repercussão. Então, assim, o Carrascal chegou um pouco tímido e precisou de um tempo para se adaptar. Só que nos treinamentos, ele já arrebentava. Só que no jogo ele ainda precisava se soltar. Sabe aquela coisa do jogador que está ainda meio preso? Sim, sim. E aí o Felipe Luiz foi fundamental para chegar, puxar o cara de canto, conversar com ele em espanhol, né? Acolher e tal, para o cara se sentir seguro e poder ter um jogo para ele brilhar. Ele já vinha tendo boas atuações. Sim. Tanto que o torcedor do Flamengo, se você conversar, ele tava achando melhor do que o Samuel Lino, que veio com uma pompa, que veio com... Também investimento que é um excelente jogador, tá? É um jogador de seleção. E entrou bem ontem também. Entrou bem. Só que o Carrascal, ontem foi uma grande... sei lá, um trunfo assim do Felipe Luiz e que deu certo. Então você percebe que é um treinador que tem um olhar humano também pro elenco e, claro, dentro de campo, um cara que rende. E aí é de cada um, né, Bruno Andrade? Porque, poxa, por exemplo, o Samuel... Bom, o Samuel também, né, já chegou arrebentando, mas o Saul já chegou, né, mesmo sendo estrangeiro, muito bem. E o Carrascal, ele precisou um pouco desse tempo, mas, assim, ontem ele já estava bem à vontade, hein, Bruno Andrade? Muita vontade, entrou bem também contra o Palmeiras, fez um bom segundo tempo. Ontem até um pouco surpreso, para mim pelo menos, a escalação dele como titular, mas correspondeu na perfeição e foi como disse o Hernan. É uma aposta muito grande do Boto, uma aposta muito grande do Felipe Luiz, são cada vez mais apaixonados pelo jogador. E a minha caneca, Bruno, tem tudo a ver com o Carrascal. É uma caneca do Sevilha, eu já vou explicar o porquê. Sevilha da Espanha, então bom dia e boa tarde para todo mundo. O Boto, eu vou tentar, claro, assim que o Carrascal marca o gol, passa a ser o herói da partida, o herói da vitória do Flamengo contra o Racing. Evidentemente que o nome do Carrascal já vinha crescendo nos bastidores do Flamengo, mas eu quis tentar entender um pouco mais como é que o Carrascal chegou. E aqui não custa lembrar que tanto o Boto como o Felipe Luiz bateram na mesa e aceitaram abrir mão do Alcaraz, que também já tinha sido uma grande contratação, pelo menos financeira. Então o Boto bateu, não, aceitamos perder ou abrir mão do Alcaraz para contratar o Carrascal. Por quê? E aqui eu explico a curiosidade que eu abri a nossa live. O Boto acompanha o Carrascal desde o Sevilha B. Poucas pessoas recordam, poucas pessoas sabem, mas o Carrascal, quando deixa o Milionários do futebol colombiano, ele vai inicialmente para o Sevilha, não joga no time principal, joga somente no time B. E naquele momento o Boto já observava o jogador no time B do Sevilha com 19 anos. E ele passa a se encantar ainda mais com o Carrascal no futebol ucraniano, porque eles foram os rivais em 2018. O Carrascal esteve na Espanha em 2017, em 2018 o Boto encontrou ele. O Boto como dirigente do Shakhtar Donetsk, o Carrascal como do destaque do Karpat Lviv. E aqui há um acompanhamento muito antigo do Boto em relação ao Carrascal e por isso essa avaliação. O Boto coloca em cima da mesa o nome do Carrascal, o Bap e o Felipe Luiz subscrevem e por isso o forte investimento de 12 milhões de euros, na época ali mais ou menos 77 milhões de reais, com um ponto extra. O Boto tentou levar o Carrascal para o Shakhtar, ele faz uma primeira temporada muito boa no Karpat Lviv, no futebol ucraniano. O Boto tenta a contratação, não consegue, depois ele roda, vai para o futebol argentino, volta no caso para o futebol argentino, para o River Plate, depois segue para o futebol russo, só que o Boto nunca esqueceu desse jogador. E assim que houve então a possibilidade de negociar o Alcaraz, o nome do Carrascal foi colocado em cima da mesa e por enquanto mostra-se então um alvo certeiro, tanto do Boto como do Felipe Luiz. Você pega a contratação do Carrascal, ela teve várias idas e vindas. E aí no fim das contas, o Flamengo paga 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Estava no Dínamo,
Aí o Dinamo tinha uma questão de uma dívida com o Atlético Mineiro e tal. Assim, foi uma negociação que começou em 8 e foi para 12. E aí foi uma valorização natural de um jogador que tinha muito potencial e que o Felipe Luiz enxergava que poderia render muito bem dentro do Flamengo. Então, assim, hoje, você olhar o resultado do Flamengo, se o Flamengo chegar na final, se o Flamengo for campeão, você conta essa história como algo do tipo, valeu a pena um investimento que você fez no jogador. E ele é um jogador jovem, é um jogador que ainda pode render muito no Flamengo, mas fato é que fazer um gol importante como ele fez ontem, com a atuação que ele teve, vai dar confiança. Daqui para frente a gente vai ver um novo Carrascal dentro do Flamengo.